Folha 1 de volta. E hoje nós recebemos em nosso estúdio o presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transportes, o IMTT, Felipe Quintanilha. Ele nos traz detalhes das atividades recentes do órgão, com destaque para essa substituição de vários semáforos que nós temos acompanhado, que, com o passar do tempo, foram perdendo sua estabilidade, foram entortando os seus postes, a sua estrutura, seja pela ação do tempo, seja pelo esse evento recente que tivemos no final de semana passada. Então é hora de explicar realmente o que pode ser feito e muita coisa que se tem como demanda, como a questão da onda verde, muita coisa que você vai entender a partir de agora. Obrigado pela visita. Eu que agradeço, Antônio, a todo o estúdio, obrigado aí pela participação. Bem, nós temos uma estrutura semafórica, ou seja, os semáforos da cidade são antigos. Nós encontramos uma estrutura em 2017 completamente sucateada, inúmeras marcas, dezenas de marcas diferentes, marcas em desuso, controladores semafóricos que são caríssimos e que não atingem o seu objetivo. Às vezes querem colocar uma estrutura gigante, achando que aquilo vai estar dando beleza, ele causa transtorno, prejuízo. Como essas bases de semáforo que nós temos aqui, já há um bom tempo, tem bases bem antigas, há mais de 10 anos, a maioria delas de 8 anos para cá, mas essas bases são grandes, trabalhosas, caras e não são tão seguras quanto a estrutura simples. Aquela base que, no caso mais recente, ali na esquina do churrasquinho do Sangue Bom, no Popular, para a população entender a esquina, nós tivemos o que ali? Uma base antiga, que estava oxidada, apesar de ter sido reforçada por fora, estava com a base ruim, e uma ventania com mais de 50 km por hora, como foi registrado. Então o semáforo adernou, a gente aproveitou ele para substituir. A gente já vem fazendo isso, nós fizemos em mais de 30 pontos da cidade, silenciosamente, né, de maneira mineira, trocando os pontinhos, porque nós temos mais de 300 pontos a serem alterados. Nós e alguns com emergência, né? Projeto tem sido essas emergências. Exatamente. A gente vem trabalhando nesses que são emergenciais para substituir por uma estrutura mais limpa, onde você tem lá, na minha humilde opinião das pessoas que passaram lá, ficou muito melhor a estrutura semafórica que está lá do que a outra base. E esses que estão sendo colocados duram mais. Os antigos da cidade são exemplo, né? Exatamente. Duram muito mais tempo, são de manutenção muito mais simples e custam muito mais baratos, são muito mais baratos do que aquelas estruturas grandes. E é uma tendência em qualquer grande cidade. Se você pegar as maiores cidades de mobilidade que a gente sempre fala no Brasil, Curitiba, se for olhar o posto Curitiba, é exatamente esse que a gente está utilizando aqui, em grandes centros. Quando você tem uma estrutura de semáforo, um cruzamento onde você tem muita demanda, várias mãos diferentes, vias, trocas, pedestre, aí você precisa de uma estrutura maior, porque você tem contador de pedestre, você tem contador de um tipo de carro, outro tipo de carro. Mas no cruzamento convencional, aquela estrutura é excelente, Antônio. E já aproveitando do que você já tocou na onda, quando você tem várias marcas diferentes, eles não se comunicam. Então nós temos duas grandes frentes hoje no MTT. A gente vem padronizando esses controladores, tentando fazer com que a gente crie ondas verdes. A gente tem várias ondas verdes na cidade, mas a ideia é implantar em todo o município. Mas o que é mais bacana é que a gente está com uma parceria com algumas universidades, Antônio, porque a tecnologia está avançando muito. Tem um grupo, uma empresa incubada na Tec Campus, que é a incubadora tecnológica do nosso Norte Fluminense, e que essa empresa incubada está com um projeto da chamada Internet das Coisas, IoT, como alguns já pesquisaram. Internet das Coisas, em palavras muito grosseiras, você permite que você faça a comunicação de todos os terminais que a gente tenha de tecnologia. Seja um telefone, seja uma iluminação, seja um som. A Internet das Coisas torna essas coisas comunicáveis. E esse projeto está buscando tornar esses terminais de semáforos, que são chamados terminais burros, que não se controlam, são escravos, eles ficam atrelados a vários controladores. Por exemplo, aquele do Sangue Bom tinha uma central ali que comanda 3 semáforos na sequência. Tem mais 3 semáforos na sequência, vinculados ali, que são atrelados a essa mesma central. Então, se eu tivesse que substituir no mesmo dia, eu ia parar 3 semáforos de uma vez. Um caos. Por isso que foi morosa a troca. Essa equipe de estudantes e startups está criando uma alternativa onde eu possa comunicar os semáforos sem que eu tenha que colocar uma controladora caríssima, como é na prática. Então, assim, tem uma vertente tecnológica saindo aí do forno e nós temos em Campos um celeiro disso. Nós temos já, eu costumo dizer, enquanto secretário também de Desenvolvimento Econômico, que a gente já enxerga um ecossistema
empreendedores de inovação na cidade. Você tem o polo tecnológico do IFE, você tem a UENF, você tem a UF, você tem as universidades particulares. Muita gente jovem pensando no futuro, que não é mais distante. Não dá para pensar que é impossível interligar sistemas, como você falou agora há pouco. Exatamente. Hoje em dia, assim, projetos de casas novas, você já vê, o cara integra, tá tudo num botão, você liga, apaga a luz, acende luz, liga... Casa, da rua, ele já vai comandando tudo. E hoje você já consegue fazer isso com os equipamentos tradicionais, você não precisa comprar. Exatamente. Então a mesma coisa dos semáforos. Então a meta é trocar mais de 300 pontos com investimento menor e com esse sonho de unificar a marca para tentar sonhar com Onda Verde e outros benefícios. Exatamente. A gente já tem Onda Verde em vários trechos. O que a gente está fazendo agora, inclusive, é a experimentação. Nós vamos pegar um trecho, talvez nós sejamos o primeiro a fazer isso do Brasil, efetivamente. Nós estamos esperando que essa empresa incubada, essa startup, a gente já falou com ele, pede autorização, a gente vai ceder um trecho de semáforos, onde eles vão fazer os testes já com a IoT, com a internet das coisas, para que a gente possa ter o controle semafórico. Então, assim, vai aí um abraço para a rapaziada que está trabalhando aí tecnologicamente, são alunos do IFE, da UCAM, da UENF, da UF, do EasySense, são alunos das universidades da cidade que estão trabalhando em soluções de tecnologia e inovação, Antônio. Agora, o outro desafio é essa situação das linhas de ônibus. Isso. São linhas que estão antigas, que estão algumas até mal posicionadas, com distâncias imensas, e a dificuldade também das próprias empresas, que muitas pensam no futuro, outras estão com vícios do século passado. Antônio, difícil é falar isso em pouco tempo, mas eu vou tentar ser bem... Não, estamos quase que encerrando, mas podemos já tocar no assunto. Eu acho que eu posso voltar para falar disso. Prazer. Eu estudo há um bom tempo da minha vida mobilidade. Assim como o Renato, um abraço para o Renato, que foi o presidente do MTT na gestão passada. Nós somos técnicos, já tínhamos discutido várias mesas redondas sobre mobilidade. Eu estudo mobilidade há pelo menos 9, 10 anos. E o grande desafio da minha vida é o transporte coletivo de campo. Não só porque eu nasci criado em Campos, apesar de ter trabalhado em vários municípios diferentes, especialmente em Fernando da Barra. O grande desafio da minha vida é o transporte coletivo de Campos. E a gente tem um planejamento completo para a reestruturação do transporte. Ele foi abandonado e feito de vários... tipo puxadinho de obra. O transporte coletivo de Campos, ao longo dos últimos 30 anos, foi objeto de puxadinho. Ninguém deu uma solução em definitivo. Quando tinha-se tudo para fazer, às vezes as pessoas... Eu não costumo falar de gestões passadas, mas a minha maior bronca com a última, especificamente a última gestão do último mandato, é que eles tiveram a oportunidade, no meio de uma licitação, de resolver o problema como um todo, eles ignoraram grande parte do problema. O que mais me chateia quando eu olho assim, o passado é que nós tivemos em 2014, 2015 tudo para fazer. Tinha todo o ambiente favorável, tinha recurso para contratar. Só na minha mesa deve ter pelo menos uns 6 relatórios de consultorias milionárias que foram contratadas. Então tinha-se tudo para fazer. Tinha-se um momento favorável, tinha-se um momento de licitar as empresas, tinha-se dinheiro no Fundecam para financiar ônibus, como eles fizeram. Verdade, o Rodrigo teve aqui semana passada. O caos agora ele tenta receber o que não foi pago. Exatamente. Aí você tinha todas as condições favoráveis. Eles ignoraram completamente o transporte alternativo. Nem tiveram, se é que era a ideia na época, não tomaram a decisão de extinguir o tipo de transporte, porque eles extinguiram veladamente. Eles ignoraram na licitação, fizeram a licitação para o ônibus, mas não regularizaram a van. Licitou o ônibus, fez exigência de investimento. Nem todas as empresas compraram carros financiados pelo Fundecam. Muitas compraram com recursos próprios, estão agora à bancarrota, à beira da bancarrota. Então, assim, são carros caríssimos. Caríssimos. O carro está muito mais de 350. Hoje está custando uma fortuna. Na época deve ter custado uns 350, 380 mil reais. Gente. Cada ônibus. Então, assim, o transporte foi jogado às traças ao longo de... Então, puxadinho. O cartão Campo Cidadão, o que o cartão Campo Cidadão fez? A passagem R$1. Ele maquiou o sistema. Eu não estou dizendo que cobrar passagem barata é ruim. Não, pelo contrário. Se eu pudesse, eu não cobrava nada. Exatamente. Não é o problema do valor. Não é o problema do valor. O problema é que ele só jogou um dinheiro dentro do sistema sem nenhuma melhora. Então ele maquiava o problema, porque você tinha dinheiro bancado dos cofres públicos, bancava um sistema que sempre foi ruim, mas que estava ali com dinheiro público sendo financiado. Quando a gente tem, por causa da crise, que suspende, o sistema ele desmonta. Mesmo. É porque era uma manipulação. Nesse momento, o esforço é justamente para tentar resolver essas várias frentes de problema. Exatamente. O que a gente fez ao longo desses meses? Rapidamente, fez um planejamento todo.
que aí a gente pode voltar aqui para eu contar todo o planejamento. E o que a gente está fazendo agora são soluções pontuais para segurar até a licitação do sistema tronco alimentador. A gente vai licitar todo o sistema de integração para que nós tenhamos ônibus e transporte alternativo, que agora vai se chamar alimentador, sem que eles conflitem, disputem o passageiro. Devidamente legalizados. Exatamente, cada um no seu quadrado, como a gente fala, disputando e integrando a passagem para que o cidadão possa sair do Farol de Santo Tomé e ir para Santo Eduardo pagando uma única tarifa, para que ele possa sair de travessão e prazo, né? A curtíssimo prazo. Nós estamos falando disso agora. Nós vamos licitar isso e implantar até o final do ano, para que 2019 seja o ano da consolidação do transporte coletivo de Campos. Já vamos combinar daqui a pouco nos bastidores, então, a próxima visita só para falar do transporte público. Obrigado. Será um prazer, Antônio, falar. Um prazer. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar falando com vocês. É isso, muito obrigado. E a nossa edição de hoje vai ficando por aqui. Aproveitamos para desejar a todo mundo um bom final de semana, sempre conectado a todas as janelas do Grupo Folha de Comunicação com o portal folha1.com.br, também o jornal Folha da Manhã, que no domingo tem uma edição especial, e a nossa Plena TV, que tem vários programas inéditos no domingo, também a Rádio Continental AM, que em breve será a mais nova FM da região. Nosso novo encontro é segunda às 19 horas. Até lá.